as pessoas se entusiasmam com os períodos da repressão mais específica, 64, 68, e como se fossem os períodos mais difíceis. De fato, são períodos mais difíceis para algum determinado segmento da repressão, no caso, as pessoas que morreram ligadas a organizações de esquerda. Mas, por exemplo, esse dado não se aplica aos povos indígenas. No período de 46 a 88, todos os anos, tem violências pesadas em cima dos povos indígenas. Então, a dinâmica da violência do Estado, uma das contribuições da Comissão Nacional da Verdade é desmistificar um pouco essa violência contra as esquerdas especificamente, como se fosse a única violência praticada e que teve consequências pesadas para as famílias, para as pessoas, gente desaparecida, muita gente torturada. Mas não só. Você tem os indígenas também que sofreram esse processo antes, durante e depois da ditadura, com uma violência tão grande. Por exemplo, continuam até hoje. Quando você tem uma área de retomada no Mato Grosso do Sul, em 2013, sendo atacada por fazendeiros em cima de um monte de carros desses que os fazendeiros usam com a área atrás, que o cara vai em pé com a arma e começa a dar tiro de bala de borracha em qualquer um. Uma intensidade de tiros muito alta de bala de borracha, que você traumatiza uma comunidade. E no meio disso, você atira com arma de fogo, com bala de verdade, e mata lideranças, professores, pessoas que têm destaque e função na organização da comunidade. Você tem um estado de exceção correndo até hoje. E as pessoas estão se enfrentando hoje, os povos indígenas enfrentam hoje, cada dia, o seu destino. Não tem conversa. Assim, o volume de ataques contra povos indígenas no Brasil, ele do golpe de 2016 para cá intensificou. Além dos ataques que envolvem a questão específica da terra, você tem ataques também religiosos, né? Você tem rezadores sendo atacados por evangélicos, por indígenas que se tornaram evangélicos, né? Uma operação que é parte do mesmo problema da terra, da cultura, porque o indígena não separa essas coisas. Então você vê que a bancada no Congresso, você tem uma grande força na bancada ruralista e evangélica, quando somadas então, elas têm inclusive número de votos suficiente para mudar determinadas coisas. Quando se soma a da segurança pública, então, elas mudam PEC, né? Emenda constitucional. E é isso que eles estão fazendo com os direitos indígenas, quilombolas, alterando a favor deles, né? Então você tem essas mesmas forças que estão expressadas com essa quantidade no Congresso, atuando diretamente contra o indígena no Brasil. Ora queimando terreiro ou as casas de reza, ora atacando e matando as pessoas, despejando, né? Amedrontando, gerando ambiente de tensão nas famílias. Então, o que se espera disso? Está vindo um confronto cada vez maior. Nosso futuro, não se pensa muito em futuro, né? As pessoas hoje não tem, durante o processo de debate lá, você teve um momento em que se falava em planejamentos de 2035, coisas que acontecem em outros países como a China, por exemplo, né? Mas aqui não. Como que você vai fazer 2035 se você tem essa instabilidade, não só econômica, política, né? No sentido da democracia? Uma projeção dessa você tem que ter uma democracia mais estabelecida, né? E é curioso a China fazer esse tipo,
essa fala surge na China, aonde no Brasil as pessoas pintam como uma ditadura, um país que é instável, é um país que não tem democracia, como agora com menos intensidade do que pintavam há uns anos atrás. Mas esse é um resquício que tem quando você olha a China. E, no entanto, para você ter previsões mais assim, pensar desse jeito, você tem que ter uma democracia mais colocada, né? E o Brasil não tem para você pensar assim, não temos para pensar há 3 meses.